negociei muita rebelião em presídio. É mesmo? Muita Qual foi a sua primeira presídio. rebelião que você foi negociar, assim? Porque essa devia ser o que o senhor tava mais cagado, eu acho. Cagado, né? Rapaz, porra, foram muitas, cara. Foram dezenas de rebeliões que eu negociei. Qual foi a primeira? Caralho, Você cara. sabe que ninguém nunca me perguntou essa porra? Qual foi a primeira? E por que tu Porra. entrou nessa pira? Porque é o seguinte, eu dava aula nas prisões. Eu comecei a dar aula na prisão em 1989. Tempo pra Eu tinha caralho. Tu 4 não era anos. nascido. Não, eu tinha menos um ano. Menos um ano. Você ainda estava no... Né, tu tinha Eu tinha 4 4. anos. Então, eu comecei a dar aula em 89. Eu era muito novo, tinha 21 anos. Era um presídio lá em Niterói chamado Edgar Costa. Eu nasci em Niterói, São Gonçalo ali. E eu sempre quis dar aula em presídio. Assim, sempre quis dar aula para quem mais precisava. Então, dei aula em favela, eu dava aula nas escolas, porque eu precisava sustentar meus filhos. Mas eu gostava de alfabetizar adulto, né? Então eu tinha sempre... A educação para mim é um negócio muito importante, muito sério. E aí no presídio, cara, eu ia lá, eu era o mais novo, né? Eu só dava aula para quem era mais velho do que eu. E aquilo eu sentia que aquilo era muito transformador. Então eu trabalhei muitos anos em prisão. Muitos anos, dando aula. E aí depois surgiu uma coisa chamada Conselho da Comunidade. O que era isso? Era um órgão formado por várias organizações da sociedade civil, então, assim, pastoral carcerária, universidades, Conselho Regional de Psicologia, várias organizações da sociedade civil se reuniam, faziam parte do Conselho da Comunidade e fiscalizavam as prisões. Visitavam as prisões, viam quais eram os problemas, faziam um relatório e entregavam na mão do juiz da VEP, Vara de Execução Penal. E eu fui presidente do Conselho da Comunidade de 2000 até 2004. Ah, que da hora. Até porque era um trabalho voluntário, tá? Não ganhava nada. Aliás, pena. todo o meu trabalho no presídio sempre foi voluntário, porque eu nunca achei que eu tinha que ganhar para aquilo, porque era um trabalho de coisa cristã servidão, mesmo, né? Tal. E aí eu falei, bom, e visitando as prisões, você vai conhecendo todas as prisões, vai ajudando aqui, vai melhorando o sistema penitenciário, que eu acho que é um problema que a gente tem que conversar. Se a gente não melhorar o sistema penitenciário, se a gente não olhar para o sistema penitenciário, a gente não resolve o problema da violência nas ruas. As prisões alimentam as violências nas ruas. Então a gente acha que resolveu o problema. Não é verdade. O crime se organiza na cadeia. Quanto pior a cadeia, melhor para o crime. Né? Então, eu, desde muito novo, entendi isso e achei que eu falo, cara, a gente tem que ter um sistema penitenciário que funcione para a lei, para melhorar a rua e para melhorar a vida de quem está lá, tanto de quem trabalha quanto quem está preso. Enfim. E aí, eu conheci o sistema penitenciário inteiro. E aí começa a ter muita rebelião no Rio. Quem me chama para negociar rebelião é o próprio BOP, o Batalhão de Operações Especiais, porque eles têm um grupo de negociadores, né? E que eles iam para as rebeliões negociar, e é óbvio, assim, esses negociadores são meus amigos até hoje, né? O Irá hoje, que era um negociador comigo, é o comandante do BOP. Olha lá. Que legal. Hoje o comandante do BOP era o cara que negociava a rebelião comigo naquela época, o Irá, né? O Irá na época não era coronel, né? Na época ele era major. Entendi. Eles me ligavam, falavam o seguinte, eles me chamavam de professor, né? Professor, a gente vai negociar tem uma rebelião aqui, tem arma e tem refém. Toda rebelião tem refém, porque senão não tem rebelião, né? Tem refém, tem arma, a situação é essa, e a gente precisa de você aqui. Por quê? Porque quando eles me levavam, eles já negociavam com o preso dizendo o seguinte, estamos trazendo aqui uma pessoa que vocês conhecem, vai acompanhar a negociação e é a prova de que a gente não vai fazer um carandiru com vocês. Então vocês entregam os reféns, entregam as armas e o professor vai acompanhar. Eu era a garantia da negociação para não ter um carandiru. Né? Então, eu negociei dezenas de rebeliões. Nunca teve um refém morto, um policial morto, um preso morto. Então, aquele do... Então, dava certo. Como que é? Aquele do Tropa de Elite nunca aconteceu daquele... Nunca aconteceu entendi. daquele jeito. Porque aí mata, pega. Aquilo ali é ficção Como que total. é chegar num cara, num bandido que tá segurando um refém na cadeia? Como que você começa a conversar com ele? Você fala alguma coisa ou você fica lá só dando garantia? Como que é? Como funciona? Os caras do BOP têm muita técnica, né? Eles são... E é curioso, porque o BOP, no ônibus 174, que a gente estava falando aqui, eles erram tudo, né? É cagada do início ao fim. Erra tudo, vai atirar no cara, atira na mulher, né? Quem mata a mulher é o tiro do policial, errado, não podia... Enfim, erraram tudo. Né? E depois daquilo, eles fazem um baita treinamento de negociadores para o BOP, que são esses negociadores que eu vou negociar nas prisões. Entendi. Né? E esses negociadores têm muita técnica. Então, tudo que eu fazia era combinado com os caras do BOP, até onde podia ir. Né? Então, tinha muito uma relação de confiança. Tem várias situações
inusitadas, né? Então, por exemplo, teve uma rebelião em Bangu 4, que era um domingo de manhã, nunca esqueci disso, era um domingo de manhã. E era dia de um Fla-Flu, inclusive, né? Dá pra ver que eu vim com a melhor camisa que eu tenho, né, gente? Então, homenagem ao Flow, botei a melhor roupa, né? Mas aí era um dia de Fla-Flu, era um domingo de manhã, um sol, pino, e rebelião em Bangu 4, os caras me ligaram, eu estava em casa, minha filha era pequena na época, e aí os caras falaram, explodiu uma rebelião em Bangu 4, tem um preso morto, né? E tem um agente penitenciário, refém, que eles estão dizendo que vão matar por causa do preso morto, situação delicada. E tem muitos presos perigosos, assim, enfim, de alta periculosidade nessa prisão, a gente precisa que o senhor venha para cá agora. E eu estava em casa. Eles iam me buscar de helicóptero, né? Caralho. E aí, porque Bangu é longe, né? Pode crer. Aí, enfim, de Niterói é muito longe. E aí eu ia, dava 6 minutos. De helicóptero? De helicóptero. Caralho, da hora. E aí, pimba, fui para lá. E a situação era muito grave. E aí, rapaz, quando eu tô chegando, eu lembrei que tinha um agente penitenciário nessa unidade. Como é que é a vida? Que ele era um cara que, assim, não gostava muito de mim, né? Ele falava assim, o senhor trabalha educando presos, esses caras não valem nada. Eu falei, rapaz, mas é a sua profissão. Você é um agente penitenciário. A razão de ser da sua profissão é a existência de presos. Assim, não adianta você ter esse pensamento. Importante que a gente trabalhe para que o cara saia do crime. Nós temos que trabalhar para que a pessoa saia do crime, né? Não para que você se vingue dele. Justiça essa é a ideia não é... Justiça não... Deveria, né? Justiça não é vingança. Justiça é outro lugar, né? Você não... A ideia de que você se vinga olho por olho, chicotada, isso já foi há muito tempo. Passou um tempo já, né? O código de Hammurabi, os caras... chega, assim. Acho que tem um momento que você... Isso não tem nada a ver com proteção de bandido, que é uma coisa que se fala muito. Protege bandido. Não, defende a lei. Lei existe para ninguém cometer barbaridade. Ninguém cometer barbaridade. Por isso existe lei. A gente tem que cumprir a lei, né? Enfim, vamos cumprir a lei, vamos ter calma, enfim. Aí eu lembrei desse agente. Eu falei, tomara que não seja esse agente, que era um agente que eu sabia que os presos não gostavam, porque era um agente, né, mais complicado, mais violento também. Entendi. Rapaz, dito e feito. Quando eu cheguei, quem era o agente que era refém? O filho da puta. Era o cara. Aí eu falei, puta merda, vão matar esse cara. Eu falei, porra, eu nunca tinha tido em várias rebeliões ninguém morto, mas tinha um preso morto, que estava deitado do lado lá, e esse cara refém, todo amarrado num botijão de gás, com uma faca aqui no pescoço, e eu olhei aquela situação e falei, eita, pô. E tinha um preso, que era um dos líderes, que tinha sido meu aluno lá atrás, há anos, no presídio Edgar Costa. E era um cara que era um líder de uma facção que não sabia ler e escrever. E eu tive muita conversa com ele, falando o seguinte, eu falei, rapaz, larga esse crime, rapaz. Você tem 2 filhos pequenos. Estuda com a gente, aprende a ler, aprende a escrever, tenta um emprego, sai dessa vida. Você sabe que essa vida não vai fazer você ter neto, você não vai ver seus filhos crescerem. E ele me ouvia. E eu, enfim, acabou que ele não estudou, né? Enfim, ficou louco. E ele estava na liderança dessa rebelião. Quando eu vi que era ele, né? Eu soube que ele estava lá dentro do presídio, eu pedi para chamá-lo. Eu falei, diga que sou eu que estou aqui, estou pedindo para chamar. Aí ele veio. E ele estava ferido, um tiro na perna. Aí eu olhei para ele com um tiro na perna, ele olhou para mim e falou, professor, aí eu falei, olha, eu vim negociar. Aí ele, agradeço muito ao senhor. Aí eu falei, mas eu vou te pedir uma coisa. Eu posso falar o nome dele porque ele está morto, né? Aí eu falei, Dudu, o nome dele. Eu falei, rapaz, Dudu. Eu falei, olha, eu estou aqui negociando, a situação é grave, já morreu um preso, você está ferido, você tem que ir para o hospital. Não precisa morrer mais ninguém. Aí ele falou, não, esse aqui vai morrer. Esse aqui vai morrer porque vai ficar 1 a 1. Aí eu falei, ele falou, quem tinha matado o preso no final? Não, tentativa de fuga. Rebelião é sempre tentativa de fuga. Entendi. Aí foi a polícia que matou. Aí eu falei, olha só, se você está me dizendo que você vai matá-lo, então eu estou dizendo para você que eu vou embora. E aí você vai matar, os caras vão matar vocês, vai ser Carandiru, eu não quero estar aqui para assistir, eu não vou ser testemunha de Carandiru, eu estou indo embora. Aí ele falou, não, o senhor não pode ir embora. Eu falei, então você não pode matar o cara. Se você for matar esse cara, eu vou embora. E você tem palavra. Eu quero que você me dê sua palavra que esse cara não vai morrer. E tem mais. Para a gente ficar
negociar essa rebelião e ninguém mais morrer, ninguém mais ficar ferido e você poder ir para o hospital e não morrer, eu quero que você solte ele agora. Em nome de tudo que você me conhece. Solta esse cara agora. Porque se você não soltar ele agora, a rebelião vai esquentar e vocês vão matar esse cara. Solta esse cara agora. Solta esse cara agora para eu não ir embora, para a gente continuar negociando. E como ele reagiu? E aí ficou uma tensão, aí ele chamou outros líderes, ele voltou, olhou para o cara, deu um tapa no cara e falou o seguinte: pelo resto da sua vida, o senhor agradeça ao professor, porque você ia morrer. Aí desamarrou o cara e soltaram o cara. Né? Esse cara me liga todo Natal, Ano Novo, Páscoa, né? Dia das Crianças, né? Todos os dias, cara, virou um amigo, me liga aniversário, Ano Novo, me liga todo. Caralho. Nossa, mas que tenso, né? Que loucura, mano. E você participou de dezenas dessa parada. Dezenas. E é sempre tenso dessa forma? Às vezes pior, às vezes melhor, mas é tenso. Tudo que tem arma, tem violência, tem um lugar de abandono. Eu até acho que você é um pouco maluco de se pôr tenso. nessas situações. Cara, mas ninguém se põe, né? Isso, se você perguntar, quando eu nasci eu queria negociar a rebelião. Não, né? Então assim, mas isso, assim, eu fui trabalhar em prisão porque eu queria ajudar as pessoas através da educação, né? Mas você vai ajudar quem está preso? Eu vou ajudar quem precisa, cara. Eu vou ajudar quem está preso, eu vou ajudar quem mora na rua, eu vou ajudar quem está na favela, eu vou ajudar quem precisa. Eu não sou tribunal de justiça.